Os simbolismos de Bacurau. Olá, gente, eu sou Fábio Guimarães e esse é o Momento Cinema. Eu já havia feito um programa sobre Bacurau, mas depois eu refleti que eu teria que falar sobre os simbolismos do filme, porque ele, até para discussão, ele é muito importante, ele tem muitos elementos cinematográficos importantes, mas muitos de discussão também. Tem muita gente me falando assim, poxa, eu não entendi algumas coisas, porque o filme é altamente simbólico, como eu já disse no outro programa. Então, estou fazendo aqui esse programa para explicar alguns dos simbolismos, para que ele possa ser apreciado não só como filme, mas como um elemento de discussão do sistema brasileiro como um todo. Bom, gente, logo no início a gente tem os caixões, né, que são colocados, são quebrados e depois esses caixões voltam no filme algumas vezes. Então, esses caixões, claro que já representam as mortes, principalmente de forma bastante violenta, né? Eles chocam no filme de forma bastante intensa. Então, sem dúvida, uma representação das mortes. A gente tem logo depois, assim que Teresa chega a Bacurau, ela toma um psicotrópico, como eles chamam no filme, que, claro, tem uma representação das drogas, mas algo também do tipo como a alienação do povo brasileiro, de um ponto a encobrir as mazelas e fazer com que a gente aceite muitas coisas, em outros momentos fazer com que a gente haja. Logo no início, quando há a morte da Dona Carmelita, é para a gente aceitar essa triste realidade, né? E depois, quando eles vão combater o grupo de extermínio, é para mover a resistência. Então, esse psicotrópico tem essa questão e, claro, tem a ver com o tráfico de drogas e toda essa realidade brasileira. A morte da Dona Carmelita é um simbolismo, ela que é a mais idosa moradora de Bacurau, tem um simbolismo de aqui termina uma história, né? A história tradicional, a história com H maiúsculo, matéria, vamos dizer assim, ela termina aqui para Bacurau e agora começa um novo momento que na verdade é o extermínio. Então, meio que um sinônimo da morte da Dona Carmelita com o fim de Bacurau. Só que o povo vai retomar as rédeas da cidade, né? Isso é bastante interessante no filme. A gente tem uma das cenas mais fortes de Bacurau, que é a morte do menino, né, de uma criança, principalmente pelo estrangeiro. A gente vê um simbolismo dessas mortes trágicas e horrorosas que a gente vê, infelizmente, no nosso dia a dia brasileiro, de jovens, crianças morrendo. E aqui não só pela violência com armas, né, violência mesmo, como a gente diz, física, mas dessa violência social, né, da negligência da saúde, a negligência da educação, né, a educação vai ter um ponto simbólico aí também. Então, como as nossas crianças, nossos jovens estão sendo esquecidos, estão sendo exterminados, tá? Então, esse simbolismo é bastante forte. E a mãe do menino, como essas mães sofridas que a gente vê em reportagens todos os dias. Então, assim, esses simbolismos ficaram bastante interessantes. Outro elemento bastante interessante é a Lunga, né, que é, claro, um simbolismo do movimento LGBT, e ela que é uma personagem que, na verdade, é aquele não gênero, né, vamos dizer assim, uma não definição, que acho que abrange bem a ideia do contexto, mas mais do que isso é a líder da resistência de Bacurau, né? Tomada primeiro como uma criminosa e depois como uma salvadora do povo, como a gente vê em tantas comunidades, tanto urbanas quanto sertanejas no Brasil, né? Isso é muito forte na realidade brasileira. Então a Lunga tem esse simbolismo de liderança fora da lei e heróica para o povo. Agora, tem dois simbolismos que eu gosto muito. O primeiro é o do Museu Histórico de Bacurau,
que é bastante interessante. Ali está a história, ali está a riqueza, ali está a questão da cultura do povo, e é muito legal porque tem um ar cangaceiro, né, naquele museu quando a gente entra, e tem todo um suspense, né, do museu. Quando os forasteiros primeiro chegam à cidade, eles querem tanto que visitem o museu, né, porque a gente fica com aquela curiosidade. E no museu tem todas as armas que eles vão usar, que a comunidade de Bacurau vai usar para revidar esse grupo de extermínio. Então, meio que o Kleber e o Juliano dizendo: é da nossa cultura, é da nossa história que a gente vai tirar as nossas maiores armas para combater esses assassinatos, essa negligência, esse sistema maléfico que quer engolir o povo. Então esse é um ponto interessantíssimo. E quando o grupo de extermínio chega no final do filme, no último ato, que você não sabe, né, onde está o povo de Bacurau, está todo mundo reunido, e eles estão todos dentro da escola, e principalmente as crianças estão dentro da escola. Então a escola como refúgio, né, esse simbolismo é muito interessante. É dali que eles atacam, que vem o maior ataque contra o grupo de extermínio, é dentro da escola, movendo que é a educação que vai lutar contra esse sistema. Então esses dois simbolismos, o da cultura e da educação, como as maiores armas para a gente combater o mal social, foram para mim o ápice simbólico de Bacurau. Agora, claro que para fechar, a gente tem o simbolismo do grupo de extermínio, né, que a gente é apresentado no segundo ato do filme, que é um grupo que tem meio coisa de jogos vorazes, que eles estão ali para matar o povo, né? E meio tipo pontua mais quem mata mais, né? Tem esse ar aí bastante interessante, interessante no sentido de nos remeter a outras produções meio apocalípticas. A gente tem um líder que é um alemão americanizado, como ele próprio se diz no filme, um ar muito violento. E isso, na verdade, é o simbolismo, né, desse, não só estrangeirismo, mas dessa influência que vem de fora e muitas vezes de dentro mesmo, e a gente não percebe, que desampara de forma negligente o povo, que é, na verdade, esse grupo que vai exterminando pouco a pouco o povo brasileiro, né, de forma violenta fisicamente e em todas as outras formas de violência. A gente tem, por exemplo, na cena que os moradores estão reunidos, a personagem da Domingas, a Sônia Braga, falando: aqui é tarja preta, o governo tá dando, mas cuidado, né? E a gente sabe que é mais interessante é que esse grupo de extermínio foi contratado pelo governo local para exterminar aquele povo que não era um povo votante. Então, claro que ele vai criticar essa questão de que o povo que não vota, o povo que vai contra, o povo que resiste, como Bacurau não é um povo interessante para a política brasileira. E o mais legal disso tudo, o Juliano e o Kleber já deixaram claro que eles não estão falando desse governo atual, até porque o roteiro foi finalizado há 3 anos, eles acabaram de filmar a produção em maio do ano passado, então tem a ver com o sistema, tem a ver com o todo, tem a ver com a realidade do povo brasileiro. E o que é mais importante que eles colocam é enxergar que uma das maiores culpadas disso tudo, né, é essa nossa falta de visão. É o próprio povo brasileiro que se diminui, que tem que se reverenciar ao povo americano, né? Um povo americano que tem não só americano, é difícil a gente colocar apenas um ponto, mas esse povo de fora que coloca a arma como a solução de todos os problemas e quase com um prazer de matar. E a gente até vê a associação do prazer de matar com o prazer social, com aquele casal que, após matar os idosos que estão saindo de Bacurau, tem relações ali no mato. Então, assim, é uma coisa excitante matar, né? É uma coisa excitante as
as armas. Então, assim, isso é o ponto de discussão, né? Povo brasileiro, acorde, a gente precisa fazer alguma coisa contra esse sistema. Não é contra esse governo, não é contra o governo passado, mas sim com tudo que chega a nós e que a gente aceita, né? Esse é o grande ponto que a produção está desenvolvendo, e a nível de cinema o Juliano e o Kleber fazem isso, misturando um cinema de gênero bastante interessante com influências de John Carpenter, de westerns, spaghetti, de uma maneira com intertextualidades muito bem definidas, um suspense bem colocado, que evolve o espectador a entender tudo que vai acontecer depois e nos faz refletir bastante. Existem outros simbolismos, outros vários, que vocês vão pegando com o tempo, mas vale só esse aqui para vocês entenderem um pouco que a gente discute ainda mais de Bacurau. É isso aí, gente. Eu sou o Fábio Guimarães e a gente se vê no cinema.